Oi, gente, vamos continuar nosso estudo. Eu queria falar, antes de começar, para o pessoal que está me conhecendo agora aqui no YouTube, que esse tema do qual eu estou falando, que é morte, ressurreição e arrebatamento, eu comecei a explicar no Facebook. Tem outros vídeos lá no Facebook. Aqui eu estou continuando o assunto porque no Facebook estava complicado, porque assim já tinha acumulado muitos vídeos e lá, quando a pessoa assiste um vídeo que termina, ele não aparece na sequência. Então, assim, isso complica para a pessoa entender o raciocínio, para acompanhar, para entender de que forma eu entendo, tá? Então, eu achei por bem vir terminar aqui, continuar e terminar aqui no YouTube, para que as pessoas peguem os vídeos na sequência, para não como é que se diz, o raciocínio da pessoa seguir uma linha só. Então, assim, quem se deparou com esse vídeo meu, com esses vídeos meu aqui, tem interesse em ver como é o início do estudo, pode me procurar no Facebook, tá? Eu vou. São os últimos vídeos, não vai ser muito difícil encontrar, porque é só ir na minha página inicial e procurar os últimos vídeos e ver pelo tema. E aí vai encontrar. E aí, por que eu tô falando isso? Porque assim, quando a gente assiste uma coisa que já tá como se fosse o bonde andando, pra gente entender o que a pessoa tá querendo dizer, fica mais difícil, tá? E assim, e como eu não faço também vídeos longos, eu pego um tema e divido em vários vídeos curtos, que é para não ficar cansativo de assistir e para que a pessoa vá assistindo quando ela puder na sequência. Aí eu numero, coloco o título para a pessoa saber que está falando do mesmo tema. Mas tá complicado no Facebook, porque assim, o próprio Facebook, ele joga a pessoa para um outro vídeo que tá bem mais distante, ou às vezes já mudou o tema. Então, assim, é por isso que aqui no YouTube o tema não tá desde o princípio, mas mesmo assim, começando do primeiro que eu postei e seguindo, dá para entender sim as coisas que eu tô mostrando, tá? Depois eu vou pegar uma foto do meu Facebook, tirar uma foto e mostrar para vocês como é que é, né? Na capa eu tô com o que eu botei na foto do perfil, uma foto do seriado de The Chosen, né? O ator que faz o papel de Jesus, ele tá bem na frente, assim, num caminho, ele andando e os discípulos atrás. E o meu nome lá tá Nani, com Y, Nani. Então, se você tem interesse em ver, inclusive lá tem todo o estudo do Apocalipse, completo, do capítulo 1 ao último capítulo, que é para vocês assistirem e comparar com o estudo que outras pessoas dão, e aí vocês vão tirar a conclusão de vocês depois, tá, gente? Então, vamos lá. A gente está falando sobre morte, ressurreição e arrebatamento. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 2. Gente, eu vou falar para resumir aqui, tá? Pra gente não perder tempo, o vídeo não ficar longo. Aqui foi quando eles estavam na festa do Pentecostes. Pentecostes era uma festa que se fazia uma vez por ano e vinha pessoas de várias nações para essa festa. Tá, então todo mundo já sabe, eles receberam dons ali, né? Aí depois Pedro começa um discurso. Quando Pedro começa o discurso, olha o que Pedro fala pro pessoal que estava ali. Que é o tema, vou pegar só os pontos, os versículos que interessam para o nosso tema, né? Deixa eu ver aqui onde fica melhor. Não. Então, Pedro está falando de Jesus Cristo, né? Que ele foi morto, que entregaram ele. Aí ele fala assim, eu vou começar daqui para a gente pegar o fio da meada do início. A este, que ele está se referindo a Cristo, que vos foi entregue
pelo determinado conselho e presciência. Presciência, gente, Deus ele é onisciente, porque ele sabe todas as coisas, e presciente, porque sabe das coisas antes de acontecer. Por isso, presciência e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Agora vamos ver aqui, prestem bem atenção. Ao qual, está se referindo a Cristo, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, ou seja, Davi também foi profeta e ele profetizava nos Salmos. O que Davi profetizou? Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi está profetizando sobre Jesus Cristo, tá? Sempre vi à minha direita. Vamos ver o que mais ele fala aqui, ó. 27. Pois não deixarás... Aqui, Davi continua falando. Você pode ler tudo depois, tá? Mas vamos pegar isso aqui. Pois não deixará a minha alma no inferno. Inferno aqui, gente, é sepultura e estado de corrupção do corpo, que é putrefação do corpo, decomposição, quando os bichos comem. Nem permitirá que o seu santo, está falando de Jesus aqui, Davi está profetizando sobre Jesus, nem permitirás que o seu santo, com letra maiúscula, veja a corrupção. Aqui, a corrupção é a deterioração da carne. Então, inferno significa sepultura. Agora, vamos lá para entender essa questão aqui. Quando Jesus Cristo, por que a palavra inferno está aqui? Quando Jesus Cristo morreu, ele morreu sem pecado nenhum. Ele morreu, só que o pecado do mundo foi lançado sobre ele, correto? Todo o pecado do mundo foi lançado sobre ele. Foi como se, gente, como se fosse ele que tivesse cometido aqueles pecados e ele foi punido por isso. Porém, por isso disse que ele estava na sepultura, que se chama inferno, porque inferno significa estado de putrefação espiritual, porque faz comparação com o estado do corpo após a morte, que passa por uma putrefação do corpo. Então, só que a putrefação espiritual é em vida, tá, gente? A pessoa, ela entra em estado de inferno desde vida. Quem quiser entender melhor isso, eu já expliquei, tá? Sobre inferno e lago de fogo, o significado de um e de outro, lá também no meu Facebook. Você pode encontrar lá. Eu tentei transferir os vídeos para aqui, mas eu não sei se tem como, não consegui. Se tem como, eu não acertei fazer, mas eu acredito que não tem como. Então, assim, a sepultura é chamada de inferno, né? Jesus Cristo esteve na sepultura. Gente, eu me perdi. Cadê a palavra inferno aqui? Hein? Não deixará a minha... Aqui, encontrei. Não deixará a minha alma no inferno, sepultura. Por quê? Porque a sepultura é o lugar aonde o corpo fica em estado de putrefação. E quando a gente está em vida, longe de Jesus Cristo, vivendo o mundo de acordo com o mundo, a gente está espiritualmente em estado de inferno e de putrefação espiritual. Então, é sempre assim, o mundo natural faz uma analogia ao mundo espiritual. Então, é isto que é significado de inferno. Volto a falar, se quiser saber mais, está lá no meu Facebook. Nem permitirá que o seu santo veja a corrupção, ou seja, o corpo se acabando, porque, como eu disse, apesar dos nossos pecados terem sido transferidos para Jesus, não foi ele quem cometeu. Então, a morte e o seu estado de putrefação da carne não pôde
como é que se diz? Deteriorar o corpo de Jesus. Então, ele não passou por esse estágio na morte. Isso se chama corrupção da carne, na morte do corpo. Vamos lá. Agora, vamos pular aqui para isso aqui, tá? E antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo. Você pode ler depois isso aqui. Eu tô pegando, como eu disse, o que interessa para o tema. Antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo. Então, ele vai repetir o que Davi disse aqui. O que Davi disse aqui, gente, era profecia para Jesus Cristo, não era para ele próprio, era para Jesus Cristo. Então, ele disse de quem? Da ressurreição de quem? Do próprio Davi? Não, da ressurreição de Cristo. Que a sua alma, a alma de Cristo, não foi deixada no inferno, que é morte espiritual e estado de putrefação da carne, putrefação espiritual. Jesus Cristo não passou pela putrefação espiritual antes de morrer, portanto, ele não podia passar pelo estado de putrefação na carne. Nem a sua carne viu a corrupção, ou seja, sua alma não foi deixada na sepultura, na morte, sepultura, nem a sua carne viu a corrupção, a putrefação. Vamos lá, vamos ver. Agora vamos ver o que aconteceu na morte do Davi, do rei Davi. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, ou seja, Pedro está confirmando que Davi não está falando dele próprio, e sim de Cristo. Aqui, subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor, que é Deus Pai, ao meu Senhor, a Jesus Cristo, assenta-te à minha destra. Então, Davi não subiu aos céus, né? Quem subiu aos céus foi Jesus Cristo. Davi não subiu. E aqui fala que a sepultura de Davi, deixa eu ver, porque Davi está... Aqui fala que a sepultura de Davi está... Não subiu aos céus. Deixa eu ver aqui. Deus ressuscitou a Jesus. Aqui tem uma parte que fala... Aqui, gente, o 29. Eu não sei se eu li isso aqui. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Quando diz está a sua sepultura, está dizendo que ele se encontra na sepultura, o contrário de Cristo, que não se encontra mais na sepultura. Tá? Então, Davi não subiu aos céus, continua na sepultura, na morte, e o que Davi profetizou não foi a respeito dele mesmo, foi a respeito de Cristo. Então, aqui eu já dei mais ou menos uma dica para vocês do que eu explico no Facebook a respeito do inferno. Inferno não é um local, inferno é uma condição, é um estado, o estado espiritual no qual a pessoa se encontra, e também significa sepultura, porque é na sepultura que fica o corpo, onde ele entra em estado de putrefação, corrupção. E assim somos nós quando estamos vivos, que não conhecemos Cristo, andamos no mundo, estamos em estado de inferno. Estamos em estado, por isso que Jesus Cristo, no Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, se diz que ele morreu, ressuscitou e tem as chaves do inferno e da morte. Inferno é da morte espiritual e, consequentemente, do estado de putrefação espiritual, porque depois que ele ressuscitou, Deus deu poder a ele de nos tirar desta condição de inferno e de putrefação espiritual.
E no capítulo 9, versículo 1 do Apocalipse, Satanás não foi tirado chave nenhuma dele. E essa chave, gente, lembrando que é simbólica, tá? Tanto de Jesus como de Satanás, tá? Porque nem no céu, nem no inferno tem porta para abrir. É o quê? Um espaço, uma casa para ter porta de entrada? Não, não tem porta de entrada. Tem uma porta de entrada, mas só que não é física. Então, essa chave também não é física. Então, Satanás, no capítulo 9, verso 1, a Bíblia vai dizer que é uma estrela que caiu do céu e foi lhe dada, não foi tirada, foi dada a ele a chave do abismo. Quer dizer, quem se permite ir para o poço do abismo, a porta de Satanás está com a chave da porta para abrir. Então, foi dada a essa estrela, que é Satanás, que caiu do céu, a chave do poço do abismo, O que é o poço do abismo, gente? É o pecado. É o pecado. Então, Satanás continua com essa chave, que é a morte. Então, quando Jesus Cristo morreu, venceu a morte, não entrou em estado de putrefação da carne, porque não entrou no estado de putrefação espiritual, nem morte espiritual. Então, ele venceu a morte da carne e a putrefação, a corrupção da carne na morte. Então, agora, ele sempre teve. Tem gente que diz que ele foi no inferno e tomou a chave de Satanás. Gente, primeiro, o inferno é a sepultura, é um estado espiritual. Jesus esteve no inferno, sepultura só. Ele, espiritualmente, nunca esteve no inferno, porque ele nunca pecou. Inferno não é um local, é um estado, uma situação. Então, quem quiser entender sobre inferno e sobre lago de fogo, que significa lago de fogo, tá no meu Facebook. Pode ser que mais tarde, posteriormente, quando eu conseguir fazer todo o estudo que eu tô querendo fazer, aí eu volte de novo para gravar vídeos explicando o Apocalipse todinho, do capítulo 1 ao último capítulo, aqui, e aí eu consigo colocar aqui o estudo, só que eu não tô conseguindo transferir do Face para aqui, tá, gente? Então, é isso, e eu volto com mais vídeos.